Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Aldo. Nós estamos aqui para mais uma aula. Lembrando sempre do nosso caderno, nosso lápis, borracha e a canetinha para anotar aquilo que vocês acham mais importante. Professor, qual seria essa nossa aula? Qual o número? Aula de número 11, nosso 11º encontro. E vamos trabalhar hoje o imperialismo do século XIX e a partilha do continente asiático e africano pelas potências europeias. Aqui nós temos uma imagem, uma caricatura dessas potências europeias do século XIX que partilharam, que dividiram, que fatiaram o continente africano e asiático. A gente vai entender um pouquinho como que se deu essa divisão, o que aconteceu com esses povos que sofreram essa invasão dessas potências imperialistas. Por que potências imperialistas? Porque eram países da Europa que estavam se industrializando e que estavam por um processo industrial e urbano muito alto, muito elevado. A Revolução Industrial, a segunda fase da Revolução Industrial, já havia chegado a esses países. O imperialismo do século XIX, a partir da segunda metade do século XIX, essas potências passam a se industrializar. Essa industrialização, ela necessita de mão de obra, de matéria-prima. Esses países necessitam de mercado consumidor. Professor, que países são esses? Bélgica, Holanda, França, o surgimento da Alemanha, o surgimento da Itália, Portugal, Inglaterra. Olha os países que se tornam as potências imperialistas do século XIX. A necessidade de mão de obra, matéria-prima, recursos naturais e mercado consumidor fará com que esses países fujam do continente europeu e invadam os territórios africano e asiático. Nós temos nessa fase o chamado capitalismo industrial. O capitalismo industrial é uma das fases do sistema capitalista que tem como principal característica o surgimento das indústrias. Até então era o capitalismo industrial. O imperialismo do século XIX também é chamado de neocolonialismo. Neocolonialismo porque significa novo. Lembrando, ismo é ideia, colonialismo, imperialismo, ideia de império. Neocolonialismo é o novo, nova ideia de império. E aconteceu no século XIX. Os europeus, pautados por um discurso racista, preconceituoso, implantaram uma ideologia chamada de missão civilizadora. Essa missão civilizadora dizia que os europeus eram civilizados, os superiores, e que deveriam levar a civilização aos países, aos povos ditos selvagens e atrasados. De onde é que veio essa ideia? Essa ideia de civilizado, primitivo, selvagem, atrasado, veio do darwinismo social. O darwinismo foi uma ideia que se perpetuou na Europa a partir do século XIX. O darwinismo é uma concepção biológica, mas que os intelectuais, os cientistas da Europa do século XIX pegaram essas ideias da origem das espécies, da teoria da evolução, do mais forte que vai evoluir e o mais fraco vai morrer, do Darwin, e pegaram essas ideias e transportaram para o campo da política e da sociedade. Aí os europeus seriam os evoluídos e os povos não europeus, selvagens, primitivos e atrasados. Um estudo biológico, uma área da biologia, das ciências naturais, iria agora se perpetuar nos estudos da humanidade, nos estudos sociais, da sociedade, ok? Aqui nós temos um mapa do continente africano na época do imperialismo neocolonial. A África vai ser dividida em pedaços, vai ser recortada. As potências imperialistas vão fatiar literalmente o continente africano. Os europeus viam os povos africanos e asiáticos como atrasados e era uma missão civilizar esses povos, levar a indústria, levar a língua, levar seus produtos e colonizar qual a palavra que nós podemos explorar os recursos naturais desses continentes. Os povos africanos foram subjugados, houve etnocídio,
assassinatos em massa. Os povos africanos passaram a reflexão que nós temos sobre o imperialismo é que as potências imperiais, elas simplesmente não respeitaram a cultura, as tradições dos povos africanos. Por causa de uma ideia de superioridade, o darwinismo social, esses povos, essas potências, subjugaram esses povos. Os povos africanos e asiáticos foram obrigados a compartilhar essas ideias europeias. Houve massacre cultural, massacre das tradições, houve toda uma série de condições históricas que prejudicaram os povos africanos e asiáticos com o imperialismo do século XIX. Mas não podemos pensar também que esses povos aceitaram a bel prazer. Não, houve resistência, houve revoluções, houve revoltas. Nós tivemos a Guerra dos Berberês, que aconteceu em 1884 a 1837, foi uma guerra na Argélia. A Argélia é um país no norte da África. Os povos argelinos se revoltaram contra o domínio francês. A rebelião de Assante, a Costa do Ouro, que hoje é a atual Gana, liderada pela rainha Yahya Azentawa. Essa rainha liderou seus povos, seu reino, contra os invasores europeus. E nós tivemos diversas rebeliões de caráter islâmica contra o domínio dos europeus, no século XIX e início do século XX. Partilha da África e da Ásia. Em 1884 e 1885, nós temos a Conferência de Berlim. Berlim é a capital da Alemanha. Esses países se reuniram para evitar maiores conflitos, dividiram cada parte do território africano entre si. Não respeitaram a cultura, não respeitaram questões territoriais, geopolíticas. Simplesmente, isso é meu e isso é seu. Esse pedaço é meu, esse pedaço é seu. A Nigéria é sua, o Congo é meu. Vão se estabelecer o quê? Na Conferência de Berlim? Essa divisão, a partilha da África e da Ásia. Aqui nós temos uma imagem, uma charge sobre a partilha da África. Essa imagem aqui nós temos uma caricatura de como que foi essa partilha. Vocês podem perceber que eles usam facas e a gente está cortando o território, o continente africano. Aqui nós temos uma outra imagem, os países imperiais, as potências imperialistas recortando o continente africano. Itália, Holanda, Inglaterra, França, Bélgica, Espanha, Alemanha, Portugal. No território sul-africano, que hoje é a África do Sul, nós temos um grande problema que gerou uma guerra por causa da extração de minérios, principalmente o diamante. A África do Sul é um dos maiores exportadores de diamante do planeta. A Inglaterra vai sair vitoriosa nesse conflito contra os sul-africanos e a Inglaterra vai transformar a África do Sul num protetorado, uma colônia britânica. No norte da África nós temos a questão do Canal de Suez. O Canal de Suez é um canal construído para interligar o oceano, o Mar Mediterrâneo com o Mar Vermelho. Você tem lá no norte da África. Foi construído inicialmente pelos franceses e pelos egípcios, pelo governo do Egito. A Inglaterra vai comprar as posses do Egito e vai provocar conflitos com a França. No final das contas, a França vai entregar todas as posses da construção do Canal de Suez para os ingleses. Os ingleses então vão monopolizar a construção do Canal de Suez. O Canal de Suez é uma obra faraônica que liga o Mar Vermelho ao Mar Mediterrâneo. Aqui nós temos uma imagem do Canal de Suez. É uma obra fantástica da engenharia humana, tá? Questão marroquina. Os alemães entram em conflito no Marrocos, porque a Alemanha queria conquistar aquela região e vai entrar em conflito com os marroquinos. A questão marroquina aconteceu no ano de 1904, início do século XX. O imperialismo na Ásia acontece a partir do século XIX. Cerca de 70% da produção das potências imperiais vinha da Ásia.
A Ásia era um continente em que havia muita produção de algodão, seda. A Ásia tinha, na visão das potências imperiais, muitos recursos naturais a serem explorados. A Índia que até então, antes dessa colonização, a Índia era uma grande produtora de algodão, exportadora e produtora de algodão. Após o imperialismo inglês, a Índia vai sofrer muito com o domínio da Inglaterra. Com o imperialismo, a Índia passa a ser apenas uma produtora de algodão e vai ter que importar o produto já pronto, ou seja, manufaturado. Isso vai prejudicar o comércio indiano. Os indianos vão se libertar dos domínios da Inglaterra somente no ano de 1947. Somente na primeira metade do século XX que a Índia consegue se livrar das amarras da Inglaterra. Nós temos várias revoltas na Índia provocadas pelo imperialismo inglês. A Guerra dos Cipaios, esses indianos, eles se revoltaram contra os altos impostos, o uso da gordura. Os ingleses utilizavam a gordura das vacas para produzir vários materiais, e isso era proibido porque os indianos têm na vaca um animal sagrado, e também a divisão das castas nos exércitos. A Índia é um país que até hoje tem as castas. O que seriam as castas? Divisões sociais. E o exército britânico, a coroa britânica, ela incluía essas castas no exército indiano. Então isso provocou uma revolta, que é a Guerra dos Cipaios. No final das contas, os indianos foram derrotados pelo governo inglês, pelo exército britânico. Aqui nós temos uma imagem da Guerra dos Cipaios. Vocês podem ver os indianos feridos, e aqui nós temos alguns ingleses olhando esses indianos feridos. Na China, a China era uma grande produtora de seda, né? A China até então também foi invadida pelos ingleses. A China vai ter um problema porque a gente vai ter a Guerra do Ópio, muito utilizado pelos chineses, mas que gerava graves problemas de saúde. Por causa desses problemas de saúde, em 1879, o governo chinês proibiu o uso de ópio. E quem transportava e vendia e produzia o ópio era a Inglaterra, através da Companhia das Índias Orientais. O monopólio do ópio era inglês. E a Inglaterra não gostou dessas medidas do governo chinês de proibir o uso do ópio. Então a Inglaterra vai entrar em conflito com a China, um conflito armado, e vai derrotar o exército chinês, a Guerra do Ópio. A revolta dos Boxers foi uma revolta liderada por uma seita secreta. Essa revolta, ela aconteceu porque eles eram contrários ao domínio imperialista, ao domínio chinês. Os Boxers eram lutadores de artes marciais. Eles se reuniram e montaram barricadas e lutaram contra o exército inglês. Porém, novamente, o poder imperialista derrubou o poder que era contrário ao domínio britânico. Aqui nós temos uma imagem da Guerra dos Boxers. Vocês podem ver que foi uma guerra muito forte, deixou milhares de mortos. Queria agradecer mais uma vez pela oportunidade, dizer que a gente sempre está junto. Eu espero que vocês se cuidem e tudo de bom.